O empreendedor brasileiro, vamos lá, a gente está falando de... Meus clientes, por exemplo, são empresas médias, né? São caras que faturam de 50, 100, 200 milhões de reais. Então não são grandes, mas também não são pequenos. Essas pessoas, eles querem construir um ambiente de negócio melhor. Então, o que faz com que essas pessoas se sintam representadas? Alguém que tem os mesmos valores que eles, né? Que em sua maioria são homens e mulheres cristãos. Alguém que discute uma evolução de Brasil, principalmente do ponto de vista fiscal. A gente tem hoje uma máquina sufocante, né, de arrecadação e que a gente é nível A global em termos de arrecadação, mas nível D, perdendo até países como Zâmbia, né, em termos de investimento em infraestrutura, né, investimento em educação. Né. O índice de PISA do Brasil deixa muito claro que o nosso dinheiro é muito mais investido. Né. Então, se o Brasil fosse um fundo de investimento e eu estivesse alocando meu dinheiro nesse fundo, com certeza eu não alocaria o dinheiro nesse fundo. Né. Acho que o Estado ele tem que pensar nisso. Né. O pagador de impostos ele é um limited partner, né, tipo é um LP de um grande fundo chamado Estado, né? Uhum. Eu estou alocando meus impostos nesse fundo e eu espero ver retorno. Eu quero alfa desse investimento, né? O que eu quero? Eu quero não ter que andar com um carro blindado, eu quero poder morar tranquilo numa casa sem ter que ter segurança armada na casa, eu quero que as pessoas, que eu possa andar na Faria Lima falando no telefone, e isso não acontece. Então, hoje, a gente vive na barbárie, essa é a verdade. A gente tem uma educação em nível de países subsaarianos ali, né? Infelizmente. A gente tem uma infraestrutura precária, né? Estradas esburacadas. Então, para onde vai essa máquina arrecadatória? Né? E mesmo assim, com tanta arrecadação, por que a gente não consegue fazer um movimento responsável com o fiscal brasileiro? Eu acabei de rodar Londres, Nova York e Faria Lima, falei com 10 trilhões de reais de AUM, de Assets Under Management. Né? Esses fundos globais são fundos de equities que investem em companhias brasileiras. Então, quando alguém vai à Bolsa de Valores, vai emitir ações na Bolsa de Valores, esses são os tipos de fundo que investem. E foram todos uníssonos. Tá? Eles falaram, olha, enquanto o Brasil não tiver uma transição para um governo que seja mais responsável fiscalmente, não faz sentido investir no Brasil para poder financiar seu débito fiscal. Veja, faz 4 anos que eu não tenho IPO no Brasil. Isso não é comum. Tem 4 anos que não tem movimento, não tem empresa indo à Bolsa de Valores emitindo ação. Toda vez que uma companhia vai à Bolsa de Valores e emite ação, faz um IPO, né, uma oferta pública, ela capitaliza, aumenta teu caixa e investe em infraestrutura, contrata pessoas. Então, essencialmente, a gente está falando de geração de emprego. Né? Isso não acontece há 4 anos. Por quê? Porque o dinheiro está muito caro. Com juro a 15%, qual é o sentido de alguém querer tomar um risco de investir numa companhia para um projeto dessa companhia? Não vai acontecer. Thales, mas vamos lá. E qual o nível de participação que precisa ter o empresário que está vendo essa coisa acontecendo, que você ouve? Porque esse parece ser um assunto que já é de domínio, ou de boa parte das pessoas, pelo menos, se não da maioria. Sim, não tenho IPO. Sim, eu tenho um governo que gasta demais. Sim, eu tenho um governo que vai explodir as contas de novo para tentar se reeleger o ano que vem. Sim, eu tenho um governo hoje que não tem nenhuma preocupação em melhorar a infraestrutura, em criar condições. Aliás, a discussão no Ministério da Fazenda agora é como pagar os 7 bi que o Correio está precisando, os Correios estão precisando para tentar resolver o rombo que eles criaram por uma administração. Ou seja, eu não estou discutindo melhora da infraestrutura. Eu não estou discutindo questões de energia para atrair esse tipo de empresa que não gera problemas para o meio ambiente, muito pelo contrário, gera valor de mercado. Inclusive com melhores salários, ou seja, valor agregado, essas coisas todas que a economia diz. Como é que eu entro nesse debate? Como é que esses empresários vão poder entrar nesse debate? Nós aqui no jornalismo fazemos todo dia. E levamos pancada, mas tudo bem. A pancada do governo é um bom sinal de que você está no caminho certo. Se for do Supremo, então, você está mais ainda no lugar certo, mas tudo bem. Mas é perigoso. É perigoso, mas tudo bem. Cada um tem suas dores. Né? Agora, como é que os empresários vão entrar nessa história? Porque senão corremos o risco de ter mais 4 anos dessa mesmice. Cara, seria uma grande pena, mas assim, no final do dia, de todas essas mazelas que a gente está falando, tem um ponto positivo também, que o Brasil é um país continental com 220 milhões de habitantes e com um PIB acima de 2 trilhões de dólares. Então, o que eu sempre falo para os nossos clientes lá, nossos alunos, eu falo, turma, tem 2 trilhões de dólares na mesa, tá? Você quer faturar quanto esse ano? O cara quer faturar 100. E você quer faturar 75. Então, vai lá, tem 2 trilhões de dólares. Se você não conseguir pegar 75, tem uma coisa errada contigo, meu. Porque, assim, você só precisa ser um pouquinho melhor. Então, cara, Marco Aurélio, né, ele diria que a gente tem que concentrar naquilo que está sob o nosso controle. Né? E o que está sob o nosso controle é melhorar os nossos funcionários, a qualidade das pessoas que a gente tem na companhia,
melhorar os nossos processos, né? Melhorar o canal de distribuição, melhorar a produção do meu serviço ou do produto que eu estou vendendo. Então, o que eu posso fazer de micro, o que está dentro da minha casa? Porque, sinceramente, em um modelo que a gente tem hoje, como funciona o sistema eleitoral brasileiro, eu não consigo controlar quem que vai ser eleito, eu não consigo ter nenhuma ideia do que vai acontecer no processo eleitoral num país como o Brasil, né? Agora, eu consigo melhorar minha companhia. E, de novo, né? A melhor forma que a pessoa tem de votar é votar com o bolso. Então, o que eu vejo muitos empresários fazendo, eu, inclusive, faço cada vez mais, eu prefiro pagar o meu imposto ali e retirar dinheiro do país, porque tá difícil acreditar em Brasil, né? É votar com o bolso. Como que você faz quando você acredita no país? Você recapitaliza dinheiro, né? Você traz novamente, você nacionaliza dinheiro para cá. Você tem ouvido isso de empresários também? O tempo inteiro. Se tem uma coisa que está crescendo no Brasil hoje, é a estruturação de offshore. Há muito tempo, né? Tem 3 anos que está crescendo isso no país. Né? A turma estruturar offshore e tirar dinheiro do país. Porque, vamos lá, na condição de empreendedor, se sobra algum dinheiro em caixa, você algumas vezes distribui dividendos, certo? Aí você tem algumas escolhas para fazer com esse dividendo. Ou você vai investir em empresas nacionais, ou você vai, eventualmente, tirar esse dinheiro, mandar esse dinheiro lá para fora e criar um colchão e investir em outros produtos financeiros lá fora. O que está acontecendo é que, muitas vezes, quando o país vai bem, você não quer nem pagar dividendos, você quer manter o dinheiro em caixa, reinvestir na sua companhia e continuar crescendo o negócio. Só que quando o risco começa a crescer, né, e é por isso que a Selic acaba estacionando aí nesse valor estratosférico, que é 15%. Sim, claro que é. Porque eu preciso pagar um prêmio de risco para alguém querer trazer dinheiro para o Brasil. Só que eu costumo dizer para a turma que isso é ilusório, porque o Banco Central vai falar que a inflação é 4%, 5%, 3%. Mas eu queria fazer um convite para o pai e mãe de família que está me assistindo agora. Vai no supermercado em janeiro do ano que vem, anota o preço dos principais itens da sua cesta, volta em dezembro e anota de novo. Você vai ver que vai subir muito mais do que 5%. Né? A inflação, às vezes, ela sobe 20%, 30% de determinados itens. Claro. É porque eles calculam a cesta com vários itens, determinados itens. Mas cada um tem a sua inflação em particular, depende do que você consome. E vamos lá, exatamente. Dependendo de o que você faz, esses empreendedores que eu estou falando, a inflação deles é muito mais alta. Por quê? Porque boa parte uma parte relevante do custo de vida dessas pessoas está em dólar. Né? Desde a Netflix que ele assina, até a viagem que ele vai fazer com a família, até o carro dele que é importado, ele está indexado em dólar. Então, se você tem uma desvalorização de moeda, você tem não só a inflação, né, que está sendo calculada ali, mas você tem também a desvalorização do real, né? O dinheiro cada vez mais perdendo valor. E, de novo, o que eu posso fazer sobre isso? Absolutamente nada. O que você pode fazer é focar no seu, olhar para dentro da sua companhia e ser melhor que seu competidor. Porque, ainda assim, você continua tendo um mercado gigante, uma das 10 maiores economias do mundo, né, a economia brasileira, com 2 trilhões de dólares sobre a mesa. Isso é muito relevante. E como equalizar esse negócio? Acredite no seu negócio no Brasil e a hora que você tiver lucro, mande o dinheiro para fora. Como é que equaliza esse discurso para esse empresário? Veja, eu não sei se necessariamente o empreendedor tem que fazer isso, mas com certeza eu acho que parte do patrimônio tem que ser mandado para fora. Faça isso legalmente, pague as suas taxas. Como o quê? Como proteção? Como proteção. Você não sabe para onde vai o real? Né? Eu não sei. Vamos lá, moeda Fiat. A turma não entende o que é o dinheiro. Mas daí a economia não cresce porque ele não vai reinvestir aqui. Mas aí, isso é um output de um input que foi feito, que é a perda de confiança do investidor interno, né? Se houvesse confiança, estaria tendo IPO e o Selic não estaria em 15%. A gente não pode penalizar o cidadão, o empreendedor, por reagir a um problema que está sendo criado, não foi criado por ele.